Um comentário frequente na seção de comentários é que a maioria de vocês preferiria evitar completamente a impressão 3D em resina. E eu não posso dizer que te culpo. Até agora, a maioria das impressoras de resina acessíveis e de grau consumidor disponíveis no mercado tem sido uma dor de cabeça. E isso é ser generoso. Resina derramada, filmes perfurados, resíduos prejudicando a impressora, configurações incorretas e impressões com falhas. Tantas falhas de impressão. Será que esta finalmente pode ser a impressora de resina que torna fácil e divertido imprimir em resina? Uma impressora que eu poderia realmente me sentir confortável em recomendar para completos iniciantes? Será que desta vez conseguirei uma taxa de sucesso acima de 50%? Só tinha que descobrir. Infelizmente, devido à situação aqui em Israel onde moro, enviar isso ia ser incrivelmente caro e demorar muito. Mas, felizmente para mim, e claro para todos vocês, Neve da Influent realmente se superou indo e voltando com a Hey Gears, e no final das contas ela conseguiu realmente coordenar algum tempo para que eu basicamente assumisse todas as impressoras de exibição no stand deles ao longo de 4 dias na Formnext. E também, felizmente para mim, as pessoas da 3D Maker Pro já haviam se oferecido para me levar de avião e me hospedar em um hotel porque, uau, hotéis e voos estão realmente muito caros agora. Então, com tudo isso, era hora de embarcar em um avião para ver o que a Hey Gears tinha preparado. Vamos atrás disso. A grande questão em minha mente era esta: como essa impressora é realmente diferente? As impressoras de resina são muito simples, ao contrário das de filamento, que podem ter diferentes extremidades quentes ou sistemas de movimento distintos. Você tem uma fonte de luz, uma tela e um sistema de movimento do eixo Z. Então como é que a Hey Gears consegue fazer afirmações tão ousadas como taxas de sucesso de impressão dramaticamente aumentadas, qualidade de superfície melhorada e tudo isso? Pelo que entendi ao estudar esta impressora antes de usá-la, há realmente algumas coisas envolvidas aqui. Primeiro, a Hey Gears basicamente declarou guerra às variações de Z, que não só podem causar linhas de camada, mas aparentemente, e eu realmente gostaria de ter sabido disso mais cedo, também podem causar os tipos de falhas de impressão catastróficas que eu passei a associar com a impressão 3D de resina. Eles fazem isso focando na qualidade de coisas, como trilhos lineares e motores, mas também por coisas simples, como uma calibração e alinhamento muito cuidadosos durante a montagem. O resultado é que mesmo em um teste de 50 kg, pendurados na placa de construção e movendo-se para cima e para baixo 10.000 vezes, eles alcançam 96% de precisão dentro de 1 micron e 99,9% dentro de 2 microns. Então, para colocar isso em perspectiva, uma altura de camada típica em uma impressora de resina é de 5 ou 10 microns, e isso sem 50 kg pesando. Então sim, essa impressora é extremamente precisa e isso tem implicações mais amplas do que apenas dimensões super precisas em suas impressoras ou sem linhas de camada. Agora, eles também fazem uma quantidade significativa de calibração óptica na própria fonte de luz. Agora, você pode pensar que um painel LED é um painel LED, mas aparentemente existem pequenas variações em cada um deles, como certas áreas que são mais brilhantes do que outras. Até mesmo essas variações mínimas podem fazer com que as coisas curem de forma um pouco diferente em uma área em relação a outra. Então, Hey Gears fez algo meio louco para combater isso. Eles realmente calibram cada tela única na fábrica, incluindo as telas de reposição que você precisará se algum dia precisar trocar uma tela. E então eles codificam essa informação em uma identificação por radiofrequência para que mesmo quando você substitui a tela, essa nova calibração seja automaticamente carregada na impressora. Para entender isso, imagine se cada extremidade quente da E3D ou F1, D4 e 9S tivesse um conjunto um pouco diferente de propriedades e comportamentos. Por exemplo, o termistor lê 0,1 graus mais quente, ou o fluxo era ligeiramente diferente de um bocal para o próximo. Então, imagine se para combater isso, esses fabricantes simplesmente codificassem essas informações em uma etiqueta identificação por radiofrequência que a impressora leria e então ajustaria as temperaturas de impressão ou fluxos de acordo. Agora, teoricamente é isso que empresas como Bambu Lab ou Prusa estão fazendo quando codificam identificação por radiofrequência em filamentos e perfis, mas aqui está sendo feito no próprio hardware da impressora. Além disso, essa impressora é inteligente. Inteligente o suficiente para compensar um usuário relativamente inexperiente e desajeitado como eu.
possui 8 sensores diferentes dentro do módulo de impressão, incluindo 4 sensores de deslocamento de tela, bem como um sensor de força do eixo Z, que alimentam em tempo real dados para a impressora ajustar os parâmetros de impressão em diferentes pontos durante o processo. Então, se, por exemplo, em um determinado ponto da impressão houver uma seção transversal muito maior ou uma chance de vácuo aumentado e você precisar de mais força para descascar essa camada, a impressora realmente levará isso em conta em tempo real, em vez de você perder toda a impressão. Na verdade, ela até aplicará uma exposição reforçada para todos os suportes para evitar que o modelo se descole e falhe como os meus sempre parecem fazer. Mas a peça final do quebra-cabeça é a integração. De acordo com Hey Gears, eles usaram 9 anos de experiência em impressão de resina para calibrar perfeitamente cada componente de todo o ecossistema para trabalhar um com o outro. Tudo, desde o fatiador dedicado até o hardware, os perfis e até mesmo a resina oficial deles, é projetado para trabalhar em conjunto. Claro, isso não significa que você não possa usar resinas de terceiros, mas se você usar as próprias resinas da Hey Gears, pode ficar tranquilo sabendo que eles dedicaram tempo para calibrar perfeitamente, absolutamente perfeitamente, coisas como profundidade de transmissão, eficiência da reação de fotocura e outras coisas que eu não entendo. O RS ajustará a compensação do eixo Z adaptativamente para cada resina, com base na geometria impressa, com mais de 180 combinações diferentes, em comparação com apenas uma compensação padrão do eixo Z durante toda a impressão para uma impressora de orçamento normal, o que leva a falhas e separação da placa de construção. E sim, mais uma vez, isso me lembra uma máquina Bambu Alab ou Prusa, onde os melhores resultados geralmente vêm do uso de seu próprio fatiador com seus próprios perfis para seu próprio filamento. Também, para aqueles de vocês que estão se perguntando, eu achei que deveria mencionar isso. O volume de construção é de 222% e 22 por 230 milímetros. Mas isso é o suficiente das especificações técnicas nerds. Como é a experiência do usuário? Afinal, como eu disse antes, a impressão 3D em resina, pelo menos com as máquinas de orçamento típicas, pode ser uma dor de cabeça bagunçada e frustrante. Felizmente para mim e para o stand muito limpo da Hey Gears na Formnext, esta máquina possui carregamento e descarregamento automático de resina. Então, você não precisa lidar com o derramamento de resina através de filtros, garrafas pingando e coisas do tipo. Também possui detecção e limpeza automática de resíduos, então pode realmente se proteger dos tipos de danos que eu literalmente sempre pareço infligir em praticamente todas as impressoras de resina que já testei. Ele irá notificar você sobre falhas na impressão assim que ocorrerem. Detesto insistir, mas você está começando a entender por que as pessoas comparam isso a uma máquina da Bambu Lab. O fatiador da Hey Gears é projetado para facilitar e tornar mais acessível a impressão bem-sucedida. Ele permite fazer tudo, desde reparar modelos até gerar suportes. A alegação é que os suportes gerados automaticamente, agora em sua 19ª revisão, são tão bons quanto os de um usuário experiente. Mas, como um novato em resina, o que talvez me deixe mais animado é que ele tem um recurso de fatiamento com um clique, que tem como objetivo reparar, orientar e suportar seus modelos sem nenhuma intervenção de sua parte. Isso é bom, pois sou péssimo em suportar modelos de resina, o que explica o motivo de eu não gostar de fazer impressões em resina e o porquê de minhas impressões quase sempre falharem. Por fim, o RS é rápido. Ele pode imprimir camadas em apenas 4,3 segundos, o que foi um grande alívio devido ao prazo extremamente apertado que eu tinha para terminar este vídeo, considerando todas as viagens que estava fazendo. Eu precisava descobrir como usar os produtos e o ecossistema da Hey Gears, testar isso e imprimir uma série de amostras de qualidade para todos vocês verem no vídeo e depois processá-las. Tudo isso ainda tendo tempo para passear por toda a Formnext, cumprir minhas obrigações com a 3D Maker Pro por ter me levado, filmar B-roll e, claro, desviar de todos os diferentes participantes no stand da Hey Gears. Foi muito intenso e estressante, e eu estava feliz por não precisar monitorar as impressoras enquanto trabalhavam. Ok, pessoal, são 8h21 no primeiro dia do show. O show, na verdade, ainda não abriu, e eu acabei de dar a eles, provavelmente, o modelo mais complicado, massivo e detalhado que eu poderia, e então nós apenas clicamos uma vez para fatiar, e vamos testar o quão bem essa coisa de fatiar com um clique já funciona. Foi tão fácil, ele reorientou tudo e fez tudo por mim. Então, honestamente,
não vou ficar surpreso ou mesmo culpá-los se não funcionar perfeitamente, mas vamos voltar em algumas horas e ver como eu imprimi. Já se passaram cerca de 3 horas, tenho quase todo o Ultracraft, RS na cabine trabalhando para mim, e eu não acredito que estou dizendo isso, mas tudo está meio que apenas funcionando, sem falhas, sem problemas, sem bagunça. Minhas impressões estão apenas imprimindo. Imagine que várias horas depois, ok, Phil, um fã, vamos conversar. 7 horas atrás eu disparei esta impressão onde apenas reduzi tudo e coloquei um monte de modelos no software. Então eu cliquei em fatiar uma vez e eu meio que não acreditei que tudo realmente iria imprimir, mas parece que tudo realmente acabou de ser impresso. Estou lá um pouco chocado. E agora vamos esperar mais 15 minutos, tirá-lo da placa de construção e ele está lavando claro. Estão prontos para ver o que imprimi? Então agora são 5 horas, e eu praticamente imprimi todos os modelos que eu queria imprimir, embora tenhamos que reduzi-los. Aparentemente, uma remessa de resina não chegou ao show. Depois de imprimir e analisar tudo, fiquei impressionado com a qualidade realmente boa. Eles afirmaram que teria sido diferente se não fosse resina de prototipagem. E eu fiquei tipo, o que você quer dizer? Aparentemente, uma remessa de resina não chegou, então eu não posso usar muito mais resina. Eu posso fazer mais impressões mais tarde, mas a qualidade que você está vendo na tela é a resina de prototipagem, o que é meio impressionante. Agora, eu também quero falar sobre a experiência do usuário. Eu entrei nisso com muitas perguntas, obviamente este é um vídeo patrocinado, então eu não vou dar uma revisão completa aqui sobre isso, mas eu vou apenas compartilhar o que aconteceu, que é... Eu entrei aqui meio preocupado e estressado que no cronograma apertado que temos com tantas pessoas pulando ao redor do stand em condições imperfeitas, e Sam Prentice realmente apontou que essas não são máquinas em ótimas condições. Elas foram montadas e enviadas mundialmente, sendo tocadas o dia todo pelas pessoas. Essas não são condições ideais. Estava preocupado que teríamos impressões falhas consecutivas e que a orientação automática não funcionaria, que o corte com um clique não funcionaria. E cada desafio que eu lancei, seja ele massivo, acabei de derrubar não quebrou. Modelos massivos que ocupam metade do volume e pesam como meio quilo. Modelos muito detalhados. Basicamente tudo que eu joguei nesta impressora, ela não só fez, mas fez com um clique. Eu não intervi manualmente em nenhum desses modelos. Em alguns deles eu não tenho as ferramentas, elas estavam com outra pessoa. Eu acho que a resina, então, eu não tenho como uma pequena escolha de detalhe para escolher alguns dos suportes, mas eu totalmente quero um desses e eu não acho que vou usar qualquer uma das minhas outras impressoras de resina nunca mais. Se eu conseguir uma, porque esta é a impressora de resina que eu estava procurando. Eu não quero aprender como orientar modelos.
Não quero aprender a fazer suportes. Eu não quero aprender sobre tempos de cura. E até eu direi que fiquei chocado com o quão bem os suportes saíram. Os suportes saíram tão facilmente, e a quantidade de cura na área real, onde o suporte se junta ao modelo, saiu tão bem que, na verdade, apenas o movimento da estação de cura removeu os suportes em alguns dos modelos. Tipo, eu o retirei da estação de lavagem e os suportes simplesmente se desprenderam sozinhos. Realmente é fácil com um clique e meus modelos ficam incríveis. Vou mostrar algumas imagens do que a resina de prototipagem é capaz de fazer, porque isso, aparentemente, é um nível totalmente diferente, mas eu posso dizer legitimamente, vídeo patrocinado ou não, estou bastante impressionado com o que essa máquina é capaz de fazer. E eu realmente quero um. Pessoal, vamos falar rapidamente sobre o elefante na sala, pois já consigo ouvir vocês digitando nos comentários. Sim, este é um tipo de ecossistema de jardim murado com seu próprio fatiador proprietário, sua própria linha de resinas que funcionam com as impressoras. Sei que muitos usuários de impressão 3D não gostam desses ecossistemas fechados. E essa pode ser a sua escolha, e você pode não sentir que este é um ecossistema para você. Para mim, pessoalmente, eu tenho evitado usar qualquer uma das impressoras de resina que tenho, porque estou frustrado em tentar ajustar os suportes. Não tenho tempo ou energia para calibrar cada resina individualmente e não quero aprender isso. Não gosto disso como gosto de aprender impressão-fabricação digital direta. Eu quero usar uma impressora de resina como uma ferramenta plug and play, como qualquer outra ferramenta na minha oficina. Para mim, resina não é um hobby. É uma ferramenta no meu arsenal. E pessoalmente, eu fico muito mais feliz em gastar um pouco mais de dinheiro para economizar meu tempo e não ter que usar 50% ou mais da minha resina em impressões falhas. Para mim, estou super feliz e grato em ver a Hey Gears trazendo essa impressão em resina de alta qualidade e muito confiável por um preço bem mais baixo, tornando-a muito mais acessível do que as máquinas de $15 mil da Formlabs, que provavelmente nunca vou conseguir comprar. Mas adoraria saber sua opinião nos comentários. Você acha que este ecossistema é um ótimo compromisso ou preferiria mais flexibilidade, mesmo com potenciais dores de cabeça adicionais? Leio quase todos os comentários, então nos vemos lá embaixo. Então, quanto custa? A Hey Gears Ultra Crafty Reflex RS é uma impressora 3500 de resina premium, mas não tem o tipo de preço premium que você pode estar esperando.